Olá pessoal, Ronaldo Paiva aqui e hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 3, 4 e 5. A porta estreita. Item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho para que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Passagem registrada em São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Item 4. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: Comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas vossas praças públicas. Eles vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Item 5. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada, para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita, que só a muitos poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários da sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia, irmãos e irmãs. Como é gratificante continuarmos com os estudos do Evangelho, a cada momento da leitura, novas formas de pensar, novas formas de refletir sobre o ensinamento de Jesus. Continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, 18º capítulo, muitos os chamados e poucos escolhidos. E para hoje, os itens 3, 4 e 5, a porta estreita. Esse título trata diretamente sobre os caminhos que seguimos
sobre as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, pois cada um de nós escolhe por qual porta quer seguir. Isso é individual. Onde os caminhos que seguimos definem nossa real conduta. São pelas nossas atitudes diárias que dirão e direcionarão o caminho que seguimos, a nossa real conduta, revelando quem somos de verdade. E o que seria a porta estreita? Temos aqui que Kardec utilizou das passagens de São Mateus e São Lucas, pois sabemos que no contexto geral dos ensinos de Jesus, que nos leva a compreender a justiça e o amor do Pai em relação a nós, mostrando-nos a situação geral da humanidade, ainda mais próxima da animalidade do que da angelitude. E tudo isso pelas nossas imperfeições. Por isso, nós ainda somos atraídos pelas sensações materiais, percebidas através dos sentidos físicos, confundindo as necessidades do corpo com as necessidades do espírito, ou iludindo-nos na busca de satisfazer a matéria, nos entregando às satisfações físicas e materiais. Por isso, é estreita a porta da salvação, da libertação, de ser livre das necessidades de permanecer na matéria, a fim de penetrar nos planos mais elevados, que é a moradia permanente dos espíritos que transcendem a si próprios. Já a porta da perdição, da degradação, é larga, espaçosa. É a estrada que a ela conduz, por satisfazer a imperfeição, a imaturidade espiritual de quem não percebe as finalidades maiores do espírito imortal. Nela vivem as pessoas que apenas se encaixam na realidade dos sentidos físicos, que ficam presos a esses sentidos, aniquilando o espírito que fala a consciência, adormecendo a alma que deixa de agir a razão. Essa é a estrada do orgulho, do egoísmo, da avareza, da luxúria, da ira, do ódio, da preguiça, da gula, da inveja, do desamor, atrasando, dificultando a caminhada, pelas consequências dos nossos atos, que geram o quê? Grandes dores e sofrimentos. O entendimento da alma como independente do corpo é fundamental para que o nosso esforço na busca do aperfeiçoamento espiritual, digo, intelectual e moral. Porque enquanto entendermos que a alma, como consequência do funcionamento dos órgãos físicos, tiver os interesses nos prazeres que a terra oferece, colocando assim a felicidade na obtenção de tudo que satisfaça os interesses pessoais materiais. Enquanto estivermos presos às duas maiores âncoras que nos agarram às imperfeições, que é o orgulho e o egoísmo, mais dores e sofrimentos deveremos passar para nos libertar desses pesos e sairmos desta porta larga. O Espiritismo vai além. Com a afirmação comprovada da lei natural da reencarnação, a única que evidencia a justiça divina, pois que dá a cada um de seus filhos as oportunidades
de efetuar o desenvolvimento espiritual, o famoso livre-arbítrio, que nos permite fazer as escolhas no como viver, aprendendo com as experiências que carregamos através das inúmeras existências, que com isso nos traz o quê? As consequências de nossas escolhas, inseridas na lei de causa e efeito. Compreendemos então que esse estado que a humanidade da Terra passa será alterado quando o caminho do bem, ou seja, a porta estreita, for o mais frequentado. O caminho frequentado será a porta estreita. Quando formos capazes de completar o desenvolvimento com prazer, com alegria, com segurança, sem tantos sofrimentos e desequilíbrios, porque então entenderemos as leis do Pai, sua justiça, libertando-nos dos males que criamos em nós mesmos, vivendo todos em um clima fraternal, de progresso no bem, pelo bem, para o bem de todos. Assim, quem já conseguiu perceber que a vida na Terra tem por objetivo a melhoria do espírito imortal, a evolução, não deve abater-se com as dificuldades e sofrimentos próprios de um mundo inferior, pois estamos aqui para resgatar, para viver as provas e expiações necessárias à nossa evolução. E sim, buscando através da razão e da sensibilidade, aceitar como colheitas de semeaduras imperfeitas. E isso vale para as vidas passadas e para a atual também. Buscando no bem as soluções para tudo que necessitamos, de forma a não criar problemas semelhantes ou piores, que serão reflexo do nosso futuro. Então, que possamos refletir sobre qual caminho estamos seguindo, qual é a porta que queremos passar, qual é a porta que queremos seguir. E somente pelas nossas escolhas essa resposta virá. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais um dia, nos abençoando, nos iluminando, nos guiando. Que assim seja.